Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e abençoe também o seu dia. Mais uma jornada se inicia e eu tenho a certeza que Deus está conosco. Deus está comigo, está com você, te livrando, te guardando, prosperando os seus caminhos, abrindo portas. Eu tenho a certeza que Deus, Ele vai realizar todos os seus sonhos e os seus projetos. Se você é novo, nova aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Felipe e através desse vídeo eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração e quero orar por você. Por isso, já prepare aí o seu copo com água, porque daqui a pouco eu estarei consagrando a Deus. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e nos comentários deixe os seus pedidos de oração. No final do vídeo, quando estiver orando, consagrando a água, eu vou apresentar a Deus o seu pedido de oração que é deixado aí nos comentários. Curta o vídeo, tá bom? E não esqueça de compartilhar também. Mas só compartilha depois que você assistir o vídeo até o final. Você já ouviu falar de vingança? Infelizmente, muitas pessoas, pelo fato de ser vítimas, de maldades, perversidades, guardam a vingança dentro de si. Estão esperando a oportunidade de retribuir o mal que alguém fez a essa pessoa. Porém, nós temos que perdoar todos aqueles que nos fizeram o mal e temos que entregar cada um deles nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Davi, ele poupou a vida de Saul. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Davi, como todos nós já falamos aqui, conhecemos, foi o rei de Israel, o escolhido por Deus. Porém, o rei anterior a Davi era Saul. E por que Saul ele perdeu o seu reinado? Por causa da desobediência a Deus. Porém, ele não aceitou que Davi ficasse em seu lugar. Na verdade, ele não queria deixar de ser rei, Infelizmente, tem muitas pessoas que são apegadas a cargos, a posições, e na verdade, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. E Davi, ele é o sucessor escolhido por Deus, e quando Saul fica sabendo que Davi vai ficar em seu lugar, ele passa a perseguir Davi. Misericórdia. E sabe a que ponto chegou a perseguição de Saul contra Davi? De Saul querer a própria morte, querer matar Davi. E diz assim, no versículo 1: Vieram os ifeus a Saul a Gibeá e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, que defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Ou seja, Deus sempre dava livramento a Davi, mostrando onde Saul estava, para que Davi não caísse nas emboscadas que o adversário dele, Saul, estava ali fazendo para poder matar Davi. E diz aqui mais no versículo 5, que Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Ábio, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Ou seja, no acampamento em que Saul estava com seus homens, eles dormiram. E Saul o avistou, onde Saul estava com seus homens, e disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra,
à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Só que para você entender, eu vou simplificar, né? Porque às vezes na leitura tem pessoas que não compreendem. Davi ficou sabendo onde Saul estava acampado com os seus homens. E houve um momento que Saul e os seus homens dormiram. E Davi avistou onde estava o acampamento e foi até lá. Pastor Felipe, mas Davi é muito corajoso. E se Saul acordasse e fizesse algum mal a ele? Davi tinha muita coragem. Na verdade, essa coragem foi Deus que colocou dentro dele. Essa é a diferença daqueles que são escolhidos, chamados por Deus. Então, Davi desce até o acampamento. E chegando lá, Saul e os seus homens estão dormindo. E do lado da cabeça de Saul está fincada uma lança. Ou seja, aquele momento seria a oportunidade de Saul ser morto por Davi e Davi se vingar de tudo aquilo que Saul estava tentando fazer contra ele. Ou seja, era a oportunidade da vingança. Porque vamos ler aqui, novamente o 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento. E a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Presta atenção nisso. Davi teve a oportunidade de se vingar do seu adversário. Em outras palavras, Deus colocou Saul na palma da mão de Davi. Ele poderia muito bem autorizar a Abissai que pegasse a lança que estava ali do lado da cabeça ou da cabeceira e fincasse em Saul e acabasse com aquilo de uma vez por todas. Porém, Davi respondeu a Abissai: Quem que estender a mão contra o ungido do Senhor que fica inocente? Aí você me pergunta aí do outro lado: mas pastor Felipe, Saul estava errado, ele tinha desobedecido a Deus. Porém, ele não deixava de ser ungido do Senhor. E Davi respeitava isso. Seria tão bom se eu e você vivêssemos em um mundo em que as pessoas respeitassem uns aos outros e, falando no meio cristão, um respeitasse a unção que está na vida do outro. Mas meu irmão está errado, ele pecou. Quem sou eu? Quem é você para poder apontar o dedo, julgar? Nós temos que orar, mesmo que a pessoa esteja completamente errada. Porque Davi, ele acrescenta, dizendo assim, no versículo 10, Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em descendo a batalha, seja morto. Ou seja, não sou eu que vou determinar o dia da morte de Saul. Isso aí pertence a Deus. Se Deus quiser ferir ele, ou quiser que ele morra, o seu dia determinado, ou morrer em uma batalha, isso aí quem vai determinar é Deus. Mas eu não vou sujar as minhas mãos, não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. E olha que Saul, ele estava perseguindo a Davi. E eu sei que você que está aí do outro lado, como eu também, somos vítimas de pessoas más, perversas, pessoas que perseguem, querem o nosso mal, ficam ali só aguardando a queda, ficam aguardando a notícia ruim, mas elas não vão receber. Elas podem até esperar sentada, como diz no meio popular, porque em pé elas vão cansar. Quando eu e você tivermos a oportunidade, até mesmo de se vingar, porque existe uma frase que diz no mundo aí fora que a vida é uma roda gigante, e realmente é. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E vai que nesse dia de estar em cima ou embaixo, aquelas pessoas que te fizeram mal estejam abaixo de você, sejam seus subordinados. Imagine, aí você vai se vingar? Olha o exemplo de José, outro exemplo extraordinário. José
Poderia também se vingar dos seus irmãos, os irmãos que maltrataram, queriam matar, venderam como escravo. Na verdade, Davi olhou para os irmãos dizendo que tudo aquilo que aconteceu cooperou para que ele se tornasse governador do Egito. Então, maldade, perseguição, mentiras, calúnia, difamação vai cooperar para o seu bem. Lá na frente você vai agradecer a Deus e entender que tudo fazia parte do propósito. E não se vingue. Limpe o seu coração, porque talvez você guarda mágoa de alguém que te fez mal e a pessoa que te fez o mal está vivendo a sua vida normal. E você aí abrindo mão da presença do Espírito Santo para poder guardar mágoa, ódio. Se a pessoa estiver num lugar, num ambiente, você não entra. Se estiver numa fila, você sai da fila. Não, perdoe, libere o perdão. Cada um vai colher aquilo que planta. Saul estava plantando a maldade, ele ia colher a maldade também. E Davi plantando a misericórdia, o temor, a obediência, e certamente ele iria colher tudo isso também. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Vamos orar, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais um dia que se inicia. Eu creio que a tua mão forte e poderosa está sobre as nossas vidas, para nos salvar, nos libertar, nos curar. Deus poderoso, eu te apresento a vida de todas as pessoas que acompanham esse vídeo agora. Aqueles que deixaram nos comentários pedidos de oração. Pai, responde o clamor, não porque merecemos ou somos dignos, não. Nós não somos nada, viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas é porque confiamos no Senhor e cremos no teu agir. Visita o que está acamado, levantando desse leito. O que se encontra nos vícios, libertando dessa maldição. Aquele que está, meu Deus, desempregado, abre uma porta. A despensa que está vazia, a geladeira que haja fartura, abundância. Consagra com teu poder esta água, que quem beber dessa água receba vida, receba libertação, fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.